começar a fazer a nossa sereia, a lembrancinha da nossa sereia. Então, a primeira coisa é preparar essas bases aqui, porque eu tenho que deixá-la seca para dar continuidade na nossa lembrancinha. Então, eu peguei aqui a régua de 6 milímetros, uma massa azul, esse daqui eu tingi com um azul bebê da Saramanil, corante da Saramanil. Abri, né, a massinha, e agora eu vou cortar. Então, eu tô usando esse cortador de babados, eu vou usar o terceiro, olha. O terceiro do menor para o maior. E vou cortar. Aí, cortei aqui e vou deixar secar. Então, deixo em cima de um tecido ou de uma espuminha e vou virando. Deixo algumas horinhas secando assim, depois eu viro, depois viro de novo, até ela ficar bem sequinha. Então, depois que ela ficou seca, ela já encolheu também, eu vou montar agora a pedra onde a sereia vai ficar sentada. Então, para isso, eu vou usar a bolinha de 30 milímetros. Então, essa bolinha eu já lixei para tirar aquela rebarbinha que tem aqui. E agora eu vou cortar um pedacinho debaixo da bolinha. Vou cortar aqui, ó. Então, ela tem aquela marcaçãozinha do meio um pouquinho para baixo. Tomar cuidado para não estragar minha mesa, né? Então, olha, tirei essa tampinha. E agora, eu vou cobrir com uma massa cinza. Bom, então, eu peguei uma massa cinza, já abri para adiantar um pouco o passo, abri fina, não precisa ser grossa, não. Cortei a bolinha de 30 milímetros e vou encapar. Se vocês quiserem passar cola no isopor, é até mais fácil para colocar aqui. Ai, bati no celular. Aí, vocês vão jogar o excesso para baixo e com uma tesourinha, vocês vão cortar esse excesso. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Então, cortei o excesso. Aí, eu venho com uma estequinha de rolo e vou jogar para baixo essa massinha. Então, aqui a gente vai acertar bem direitinho. Em casa, vocês façam com mais calma. Aqui embaixo, não preciso fechar tudo, porque ela vai colada naquela base, que a gente já cortou aquela base azul. Então, agora eu tiro todas as marquinhas de dedo, dou uma arredondadinha aqui. Se vocês quiserem fazer uma marquinha na pedra, pode fazer também. Eu não faço, que como é lembrancinha, eu faço mais simplificada, porque a gente vai fazer várias, né? Bastante lembrancinha, então eu procuro não encher de detalhes para não ficar difícil depois da gente fazer. Então, alisei bem e agora eu vou colar nessa base que já tá bem sequinha, tá? Então, vou passar cola, deixa eu pegar a cola aqui. Cuidado para não passar com muito excesso para essa bola não sair. Bola não, cola. Não sair muito para fora. Vem aqui e colo. Depois a gente vai fazer uns matinhos do lado. Vocês podem pôr plantinha artificial também, se quiserem. Aí a parte de decoração é com vocês. Aí eu vou pegar uma pérola. Essa daqui é de 4, porque eu não achei a minha menorzinha. Mas eu acho que se vocês colocarem uma menor, fica mais bonitinha. Pode ser de outra cor também, pode ser azul, verde. Aí, eu venho com cola lantejoula, olha. Vou pôr só um pinguinho aqui. E coloco a pérola. E dou uma apertadinha aqui. Pode colocar 2 também, 3, a quantidade que vocês quiserem. É só uma sugestão, eu tô mostrando como que eu faço as minhas sereiazinhas. Então, coloquei aqui, opa, borrou um pouquinho, saiu um pouquinho para fora a cola, eu vou limpar com um lencinho umedecido, para ficar com bom acabamento. E aí, eu deixo secar essa parte também.
Então, quando eu vou fazer uma encomenda, eu corto todas as bases, deixo secar. Depois eu faço essa parte, também deixo secar. De um dia para o outro, essa parte não precisa estar muito seca, ou se vocês fizerem de manhã, pode dar continuidade à noite. E agora a gente vai começar a montar a sereia. Então, eu já tenho uma aqui, essa daqui eu coloquei 3. Eu já tenho uma que já tá sequinha. E aí, a gente vai dar continuidade. Essa daqui eu vou deixar secar. Bom, agora eu vou fazer a calda da sereia. E para isso eu tô usando essa massa do Mundo das Massinhas, que é o verde turquesa. A minha já tá bem antiga, mas ainda dá para usar. Então, eu vou pegar essa massinha e vou misturar com um pouquinho de branco. Peraí, deixa eu pegar um pedaço dela aqui. Então, essa é a massa do pacotinho, do jeito que vem. Aí, eu misturo um pouquinho só de branco. Veja que é bem pouquinho, que é só para não escurecer muito. Então, eu vou pegar 10 gramas dessa massa para fazer a calda da sereia. Então, sovo bem e vou fazer uma coxinha comprida. Olha, vai ficar assim. Deixa eu só ver o tamanho que ela ficou. Com 4,5. 4 centímetros e meio. Aí, eu vou fazer assim, olha. Essa parte eu vou afundar, que eu vou pôr o tronco dela. Então, eu vou segurar nessa parte aqui e, com cuidado, eu vou abaixar, olha. Vou abaixar, fazer esse movimento. Então, vocês podem deixar assim, que é a cauda dela, ou vocês podem dar um movimento. Então, eu gosto de jogar um pouquinho do lado e fazer isso. E depois a gente vai pôr o rabo. A barbatana, não sei como que é o nome disso. E aí, a gente vem aqui, ó. Essa pedra já tá seca. E aí, a gente vai colar. Passar uma colinha aqui embaixo. E vou colar. Então, ficou assim. Aqui eu já dei uma leve apertadinha, mas eu venho com o bolhador e vou bolhar um pouquinho, porque eu vou encaixar o tronco aqui. Então, cuidado para não bolhar muito na frente, tem que ser, porque aqui é o bumbum dela. Então, tem que ser bem aqui mais para trás, tá? Porque a gente vai encaixar aqui o corpinho. Então, agora que eu já fiz a cauda, se eu quiser, eu posso passar um pó brilhante. Aí, vocês podem usar o Pérola, Metais da Saramani, ou esse daqui do Emerson. É aquele individual que a gente compra. Então, vem com um pincelzinho macio. Dou uma leve batidinha aqui e passo. Então, essa parte a gente tem que passar com a massa molhada ainda. Cuidado para não passar muito aqui dentro, que a gente ainda vai colar o corpinho. E às vezes o pozinho, ele atrapalha um pouco a colagem. Bom, então agora passei o pozinho. Se quiser, pode fazer marcações na cauda, se quiser também. Então, é muito opcional, né? Deixa eu pegar só um... Esse aqui é um canudinho que eu tenho, que é onde eu faço a marcação de boquinha. Então, vocês podem pegar um canudinho, alguma coisa, e fazer umas marcações, ou marcar inteirinha. Então, essa parte é bem opcional, bem do gosto de vocês. Deixa eu fazer uma aqui mais do lado. E agora, a gente vai fazer o tronquinho. Bom, o tronquinho, eu tô usando a massa, essa massa aqui é a pele rosada da Saravanil, é corante líquido, que eu misturei com massa natural e massa branca, tá? Então, eu tô pegando 4,5 gramas de massa e vou fazer um rolinho. Só que um lado eu vou fazer um pouquinho só mais fino, tá? Não muito mais fino. Aí, o lado mais gorduchinho, eu vou amassar e deixar, dar uma achatadinha e deixar assim na diagonal,
tá? Então, eu venho aqui, ó, apertei assim e deixei na diagonal. E agora eu vou marcar o pescoço. Então, eu venho aqui e dou uma afundadinha desse lado, venho aqui e faço a mesma coisa do outro. E agora eu vou acertando, né? Deixando bem centralizado. Então, o tronquinho eu faço assim. Se deixar essa parte muito larga, ela vai ficar muito com cara de mocinha. E como a gente tá fazendo um estilo mais fofinho, a gente tem que diminuir um pouco, deixar mais reto, com pouca cinturinha, tá? Então, eu venho aqui e diminuo um pouco, tá vendo? Então, a gente vai fazendo. Vou abaixar um pouco só a marcaçãozinha aqui. Deixar mais retinho. E aí, a gente vai ajeitando aqui. Esse pescoço pode deixar comprido, porque eu vou afinar aqui, como já mostrei também em outros vídeos, que depois de seco eu encaixo a cabeça. Então, o nosso tronquinho ficou assim. Se vocês quiserem, pode até bolear com esse aqui em agulha, ó, que fica mais marcadinho ainda, tá? Então, deixei assim o tronquinho. Deixa eu ver com quanto que ficou. Olha, contando com o pescoço, ficou com 3 centímetros. Não sei se dá pra ver. E aí, eu venho e colo aqui. Na onde a gente encaixou. Só que ainda tô achando que ela tá muito... O ombro tá muito largo, ó. Dá mais uma achatadinha. Aí, eu passo cola aqui embaixo. E coloco aqui. Tá? Aí, eu venho com o arame galvanizado. Esse daqui é o número 18. Vou cortar um pedaço que dê pra encaixar, pegar até a cauda. A minha bolinha já tá muito seca, então não vai dar pra encaixar na bolinha. Mas se vocês conseguirem deixar, fazer de um dia pro outro, é que a minha já faz tempo que eu fiz essa bolinha. Aí, vocês podem até encaixar no isopor. Mas, então, vocês vão vir aqui, com cuidado, vão girar, ó. Peraí, vou fazer assim pra vocês verem. Ó, coloquei aqui, vou girar. E aí, depois eu acerto só o pescocinho. Vou deixar fino pra encaixar o rostinho aqui. E aí, já tá pronto o corpinho. Pra colocar a cabeça, a gente também vai ter que deixar secar de um dia pro outro. Então, eu tô fazendo, e aí amanhã a gente vai dar continuidade. Mas antes eu vou colocar o top dela, né? O busti dela, e depois eu vou fazer a cabecinha. Então, aqui eu peguei a massa lilás. Essa também eu tingi com o corante da Ceramanil. Eu acho que o nome é lilás mesmo, ou violeta, uma coisa assim. Não me lembro. Aí, eu peguei 0,2 gramas de massa e vou fazer uma coxinha, mas não muito comprida, tá? Então, ó, fiz a bolinha, fiz a coxinha e vou achatar. Desse jeitinho. Agora, com uma faquinha, eu vou marcar, como se fosse uma conchinha, né? Então, eu vou marcar, ó. Primeiro eu marco o meio e vou até o outro lado. Aí, eu pego, nessa parte mais fininha, eu vou pegar da pontinha e vou abrir um pouco, ó. E a mesma coisa do outro lado, ó. Sempre pegando da pontinha e abrindo. Tá dando pra ver? Aí, eu venho aqui e vou colar no tronco. Passa cola, é bom passar cola. E agora, eu vou fazer do outro lado também. Bom, então, eu fiz os dois lados. E agora, eu vou pegar a cola legítima e vou colocar um strass no meinho desse bustier. Então, eu venho aqui. Se você não tiver strass, pode ser também ó, deixa eu só... Eu vou mostrar o que pode substituir. Aí, coloquei o strass aqui. Então, se vocês não tiverem o strass, pode ser essas cartelinhas também, com essas pedrinhas. Eu não sei o nome delas, também fica bem bonitinho.
Eu particularmente, quando vou fazer lembrancinha, eu uso mais essas pedrinhas aqui. Então, aí, colocou e deixa secar. Agora, a gente vai fazer a cabeça. Bom, então, pra cabeça, eu peguei 14 gramas de massa na cor pele. Tô sovando bem. E vou cobrir uma bolinha de isopor. Fiz uma bolinha, tirei toda os rachados. Aqui ficou uma bolinha, é bom estourar. Pego esse lado que tá mais bonitinho pra colocar na bolinha. Essa daqui é uma bolinha de 25 milímetros. Se quiser, pode passar cola também. E aí, a gente vai encapar. Então, olha, eu aperto essa bolinha de massa na bolinha de isopor. E vou trazer esse excesso de massa pra cima. E vou fechando, ó. Quem tem molde de cabecinha, pode usar o molde. Eu, quando faço lembrancinha, eu uso o molde porque fica mais rápida a produção. Mas se você não tiver, você também pode fazer esse processo, que também dá certo. Então, vem aqui, vocês viram que eu fui trazendo pra cima. E agora, eu fiz esse biquinho. Eu gosto de tirar essa parte aqui, ó, beliscando assim, ó. E aí, eu vou arredondar na mesa, tá vendo? Normalmente, os meus topos de bolo, eu faço, os maiores, né? Eu faço tudo modelado à mão, e o processo é o mesmo para os topos de bolo. Então, olha, eu vou ajeitando aqui, a bolinha de isopor tá aqui. E agora, eu vou marcar a região da cabeça, desculpa, a região dos olhos, ó. Então, venho com o polegar e vou marcando aqui, ó, contornando a bolinha, mas não contornando ela inteirinha. Só contornando a região dos olhos. E sempre vai acertando aqui, aqui em cima, os excessos de massa, tá? Então, vou fazendo esse processo. Aí, eu gosto de dar uma bolhadinha aqui, ó, pra essa parte ficar um pouco mais... Como eu falei, eu gosto de dar esse movimento na mesa pra ficar uma diagonal aqui, ó. Então, agora eu venho, levo um pouquinho pra cima esse excesso. No meio, eu gosto sempre de fazer isso pra ficar uma pontinha, como se fosse o narizinho dela, porque eu não gosto de nariz muito marcado. Então, eu faço isso. Agora, eu venho com o marcador de boca e vou marcar... Marquei torto. Marcar a boquinha aqui. Perto dessa curvinha que a gente fez, tá? E agora, a gente vai colocar o olhinho. Peraí, antes de colocar o olhinho, vamos fazer a orelha? Então, eu tô pegando aqui um pedacinho da massa pele e vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas. Aí, nessa curvinha aqui do olho, eu venho aqui e vou colocar um pouquinho mais embaixo. E com uma estequinha agulha, eu vou afundar, ó, apertei aqui. E fiz aqui, agora eu coloco do outro lado. Então, eu vou medir pra ver se tá na mesma altura. E vou fazer a mesma coisa. E agora, a gente vai fazer, vai colocar o olhinho. Então, pro olhinho, eu vou usar esse modelinho aqui, que é o Trevinho F2, tamanho PP, que é da Fabi Rodrigues. Se quiser, pode usar um olhinho maior. Mas eu gosto, nas minhas lembrancinhas, de colocar um olhinho um pouquinho menor. Então, eu gosto de usar pinça também para colocar esse olhinho. Aí, eu venho aqui bem na curvinha, ó, cuidado para não pôr muito em cima o olho, senão vai ficar estranho, ó. Terminou o sorriso, um pouquinho só pro lado, venho aqui e coloco. E aí, vou posicionar o outro mais ou menos na mesma altura que eu marquei. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu venho com uma estequinha, qualquer estequinha, e afundo esse olhinho, porque o olhinho resinado, depois que a gente coloca, é bom afundar, porque a massa seca
e vai empurrar esse olhinho pra fora. Então, por isso que a gente tem que dar uma afundadinha. Tá vendo? Afundei, ó. Eu gosto até de afundar bem. E aí, depois que eu afundo, eu venho aqui, ó, com o meu dedo e dou uma arredondada em volta desse olhinho, com cuidado, tá? Arredondei. E tá pronto o nosso rostinho. Tá vendo? E agora a gente vai deixar secar esse rostinho para poder colocar no corpo amanhã, tá? Então, eu faço depois um buraquinho e coloco aqui. Daí, a gente vai fazer a pinturinha, mas enquanto isso, a gente vai fazer o rabinho aqui da cauda. Não sei se é rabinho, o que que fala, barbatana. Então, eu vou pegar a mesma massa que eu usei para fazer a cauda e vou clarear essa massa. Então, olha, essa foi a massa que eu usei para fazer a cauda e peguei uma massa branca aqui. E vou clarear, deixar bem clarinho mesmo. Ai, bati no celular. Deixar bem clarinho para destacar da cauda, né? Para diferenciar. Bom, então já clareei a massinha. E agora eu peguei 2 gramas de massa. 2 pedacinhos com 2 gramas. 2 gramas. Vou fazer agora como se fosse um quibinho, ó. Então, afinei um lado e o outro eu afinei, mas não tanto. E vou achatar. Fazendo esse movimento. Agora, eu venho aqui com a faquinha e vou marcar no meio. E aí, eu faço a mesma coisa com o bustier. Então, saio aqui da pontinha, ó, e vou abrindo a marcação. Aqui pode até dar uma... E aí, ficou assim a cauda. Aí, eu venho aqui, vou passar cola, vou marcar e a gente dá um movimento. E vou fazer a outra também. Então, eu vou fazer a outra e depois eu volto com vocês, só colando para vocês verem como que é. Bom, então, já fiz as duas e agora eu vou passar uma cola aqui para poder colar. E depois que a gente colar, é bom... Vou passar aqui na pontinha também, ó. É bom a gente passar o pozinho também, o pozinho brilhante. Aí, vem aqui e cola assim. A outra, vocês podem colar ou assim, ou ao contrário, ó. Só que tem que deixar assim pra... Então, vocês vão ver a posição que vocês querem colar. A minha eu vou colocar aqui assim, tá? Então, gostei da posição assim, vou passar cola. Então, antes de colocar a cola, vocês experimentam, né, a posição. Aí, só depois que passa a colinha, ó. Gostei, né, daquela posição. Vem aqui, cola. Aqui, eu vou reforçar a marcação que saiu. Depois que tiver seco, vocês podem também, nessa parte, colocar um pouco de glitter. Também fica super bonito. E agora, eu venho com o pozinho brilhante e passo. Vou pegar aqui. Bato o excesso, venho aqui e passo. Então, quando vocês estiverem fazendo produção, vocês montam esses passos, já insere. Então, vocês colocam a cauda, já pode colocar essa parte aqui. Aí, vocês vão fazer, por exemplo, de 10 e já passa o pó mágico, o pó brilhante em 10. Depois, coloca o bustier. E assim por diante, senão, se cada passo vocês pararem pra tá fazendo esses detalhes, perde muito tempo, né? Então, tem que ser em série. E agora, só para finalizar essa parte e poder deixar secar para continuar,
eu vou fazer um cordãozinho com essa massa mais clara e colar em volta da cintura dela. Bom, então eu fiz um cordãozinho aqui com a massa mais clara, passei já uma colinha aqui na cintura dela e passo esse cordãozinho a volta inteira. E aqui na parte da frente eu faço assim, eu dou uma... Deixa eu pegar a tesourinha aqui. Eu ponho um pouquinho pra cá e corto na pontinha assim. E deixo assim. E agora é deixar secar. E aí, amanhã a gente dá continuidade. Continuidade às nossas peças. Eu fiz ontem, né? Então agora já tá mais sequinha, a cabeça e o corpinho. Aí eu mudei só a posição da cauda, eu tinha posto ela mais pra cima, aí depois que terminou o vídeo eu achei que tava muito estranha, aí eu pus ela assim pra baixo. Então, a de baixo ficou na mesma posição e eu só pus assim, ó. Então, ficou assim. Bom, então agora a gente vai colar a cabecinha, só que antes eu gosto de pintar o olhinho, fazer a pintura do olho. Então, eu vou pegar a tinta marrom, esse daqui é o marrom, tinta acrílica, e vou fazer os cílios. Tô usando pincel fino, ó, esse daqui é o da Condor 4220. Pego um pouquinho de tinta. Como já falei em outros vídeos também, pintar o olhinho é treino. Deixei um pouquinho só aguado, um pouquinho de água no pincel para a tinta correr mais fácil. E agora a gente faz o outro lado. Os cílios ficou diferente do outro, ficou mais puxadinho pra cima. Bom, agora ficou bom. Então, pintei, só vou apagar a sobrancelha. Então, ó, uma sobrancelha ficou mais alta que a outra. Eu vou umedecer um pedacinho de cotonete e vou passar aqui e apagar. Então, quando a gente está pintando o olhinho, é normal que às vezes um lado fica diferente do outro, a gente tem que acertar, apagar. Então, é só, terminou de fazer, não gostou, não ficou bom, é só vir com... É que o celular tá bem na minha frente, então acaba atrapalhando a visão. Deixa eu ver como que tá aqui. Pronto, tá bom assim. Deixa eu só fazer a pontinha aqui. Pronto, acertei a sobrancelha. Tive que pôr mais perto de mim pra conseguir acertar. E agora a gente vai pegar o giz pastel. Deixa eu pegar aqui, um minutinho só. E um pincelzinho macio pra gente fazer o blush. Pode usar também outros pigmentos pra fazer o blush. Você mistura um pouquinho do mais claro com um pouquinho do mais escuro. E aí eu passo na bochechinha. Posso passar um pouquinho só aqui na testinha. E aí, com o pincel um pouquinho mais fino, eu gosto de passar dentro da boca também. Pra marcar. E aí, o rostinho já tá pronto. Então, vamos pegar uma estequinha, furar aqui o meio, meio não, furar aqui embaixo do pescoço, pra gente colocar. Então, pra furar, eu venho bem aqui no meinho, ó, desço aqui e vou abrir um pouquinho, suficiente pra encaixar aqui, cabecinha. Aí, encaixou.
Então, a gente vem com a cola e coloca aqui. Aqui a parte de baixo ainda tá bem molinha, que eu fiz ontem à noite. E agora é a parte da tarde, então não secou nem 24 horas. Mas tá bom. Então, aí, ó, já coloquei. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Bom, então pra mãozinha, eu vou pegar 1,5 gramas de massa. Eu já fiz um bracinho e agora a gente vai fazer o outro. Só arrumar a câmera aqui. Então, eu vou fazer um rolinho. Solar um pouquinho a massa. Vou fazer um rolinho. E eu vou deixar uma pontinha um pouco mais gorduchinha, tá vendo? Aqui vai ser o ombro e aqui vai ser a mão. Aí, eu venho assim e vou girar entre os meus dedos. E fiz a mãozinha, o pulso, né? Aqui eu marquei o pulso. E agora eu tô achatando, se precisar alonga um pouquinho. E aí, no meinho, que é a marcação do cotovelo, eu também dou uma giradinha, pra ficar assim, tá? Olho assim, pra ver se tá do mesmo comprimento, tá? E agora, eu vou marcar. Aqui com uma faquinha, eu venho aqui, ó, e só marco o dedão. Esse bracinho ficou com... Deixa eu ver o tamanho dele. Com 3,5. E agora, eu vou colar na bonequinha. Então, uma mãozinha eu vou deixar assim, levantadinha. Então, eu só dobrei, tá? E a outra eu vou colocar na mãozinha. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Só dobrei também. E vou colar na mãozinha. Aí, vem com a cola. Deixa eu colar primeiro essa. Passo um pouquinho de cola. E vou posicionar aqui, ó. E agora, passar cola nessa outra. Foi muita cola, aproveito e põe um pouquinho na pontinha da mão. Vem aqui, ó. Cola aqui. E ponho na boquinha. E agora só tá faltando o cabelinho e depois fazer os detalhes da pedra, tá? Bom, então pro cabelinho, eu tô usando essa massa aqui que eu tingi com essa tinta aqui. Que é o vermelho óxido transparente, o 301 da Acrylex, é tinta óleo. Então, como eu me adaptei muito com essa cor, eu acabo usando ela, mas vocês podem também utilizar outras tintas também, tá? Misturei com um pouquinho de massa natural e massa branca para não ficar muito escuro. Aí, eu peguei 15 gramas de massa e vou abrir, fazer uma coxinha, sovei, né? Vou fazer a bolinha bem lisinha e vou fazer uma coxinha. Aqui, ó. Aí, eu vou achatar e aqui a gente vai ajeitando com o rolo. Sem tirar muito esse formato aqui, a gente vai abrindo esse cabelinho. Sempre deixando essa pontinha fininha. Então, eu vou abrindo, ó, ajeitando. E vou sempre olhando aqui pra ver se já ficou no tamanho que eu quero. Eu acho que eu posso esticar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. E depois também a gente pode ajeitar na própria peça. Aqui ficou bom. Aqui eu vou abrir só um pouquinho, ó. Opa. Aqui eu vou abrir só um pouquinho. Aqui ficou bom. E eu vou colar na cabecinha. Então, aqui, ó. Então, a gente vem aqui
E não tem problema ficar essa parte aqui, porque a gente vai colocar os fiozinhos de cabelo, então não tem problema. Então, quando eu faço a sereia, eu gosto de passar um pouco de cola aqui na parte de baixo, porque como ela tem o cabelo muito comprido, se a gente não passa cola aqui, quando seca, esse cabelo vem pra cá, essa massa vem muito pra cá, e aí fica um espaço feio aqui. Então, por isso que na Ariel eu gosto de passar cola aqui embaixo, porque daí... Deixa eu só colar aqui, ó. Na parte de cima eu acabo não passando cola. Ó. Tá vendo? Então, aqui eu passo cola, ela fica grudadinha aqui e não vai... levantar quando secar, tá? Então, aqui a gente vai ajeitando, pode passar água também, se vocês perceberem que não tá colando direito. Como eu falei, não tem problema deixar essa parte aqui, porque agora a gente vai colocar os fiozinhos de cabelo, então vai ficar bonito, olha. Então, a primeira parte do cabelinho já tá feita, é assim. Aí, agora, com cuidado, a gente vai tirando todas as marquinhas de dedo, de digital, deixa bem lisinho. Se vocês quiserem fazer marcação no cabelo, pode fazer também. Eu costumo não fazer, às vezes eu faço só na franja, tá? Então, só para lembrar, eu peguei 15 gramas dessa massa e fiz o cabelinho. Agora, eu vou pegar da mesma massa, só que aí já não tem tanta medida. E vou começar a fazer... os fiozinhos de cabelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aquela franja que ela tem. Então, vou pegar um pouquinho mais de massa, deixa eu só pesar aqui, para saber mais ou menos quanto que eu tô usando. 4 gramas, 4,4, 4,5, 4,5. Aí, eu vou fazer uma coxinha bem comprida, ó. E vou afinar aqui. E aí, eu vou achatar um pouco. Como ela tem aquela franja comprida... Aí, eu venho aqui, ó, sempre põe um pouquinho mais... Opa, saí do foco. Sempre põe um pouquinho mais pra cá, ó. E levanta aqui. Opa, saindo do foco. Tá vendo? E aí, eu vou colocar mais uma aqui. Se vocês quiserem marcar, como eu falei, pode marcar. Então, agora eu peguei bem pouquinha massa, ó, fiz uma menorzinha e vou colocar aqui. Ah, eu esqueci de falar também, como é lembrancinha, eu não faço a emenda aqui, né? Pra fazer mais de produção. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco um fiozinho de cabelo ali pra disfarçar. Então, aqui eu vou fazendo esse processo. Pego mais um pedacinho de massa. Agora, vocês vejam que eu tô pegando só pouquinha massa. Não tô mais pegando aquela quantidade como eu peguei pra franja. E aí, se precisar, vocês faz uma mais gorduchinha, uma mais com um pouquinho menos de massa, mais compridinho, mais curtinho. E aí, vocês vão preenchendo. Então, aqui, ó, eu gosto também de colocar um pedacinho de massa e dar uma enroladinha. Só que daí, quando eu vou colocar esses cabelinhos, eu gosto de passar água pra colar, eu não deixo sem colar, tá? A cola vai deixar aquele brilho, então eu prefiro passar sempre a aguinha. Eu vou fazer um comprido também e vou colocar aqui, ó, pra tampar aquela emendinha do braço também. E aí, eu vou preenchendo. Então, eu vou preencher aqui e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, terminei aqui. Só pus mais uma aqui, olha. Terminou aqui. Aqui eu só deixei aquela uma mesmo. E aí, se quiser, a gente pode marcar, né? Então, eu venho aqui, ó. Faço algumas marcaçõezinhas. Se a gente não gostar, pode tirar e refazer de novo, tá?
cabecinha tá mole. Marquei um pouquinho lá atrás pra... E aí, agora eu vou colocar uma florzinha aqui no cabelo dela. Bom, então pra florzinha, eu tô usando esse cortador de estrela da Blue Star. Eu vou usar, deixa eu ver qual que vai ficar melhor, se é o primeiro ou o segundo. O primeiro eu acho que vai ficar muito pequenininho. Vou fazer com o segundo. Então, vou usar o segundo, do menor pro maior. E aqui eu peguei uma massa tingida de rosa, um rosa bem clarinho. E vou cortar. Vou abrir com o rolinho. Aqui. Vamos ver se essa fica bonitinha, fica. Aqui, ó. Então, eu vou fazer, vou bolear um pouquinho só o centro. Vou pegar um boleadorzinho, vou dar uma boleadinha. E vou colar. Se vocês quiserem fazer marcação na florzinha, pode fazer também. Passo um pouquinho de cola e vou colocar aqui. Ah, eu esqueci de falar, coloquei um fiozinho aqui também. Peguei um pouquinho só de massa e fiz um fiozinho aqui. E agora a gente pode colocar um strass, uma pérola, alguma coisa dentro dessa florzinha, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui que vai ficar bonitinho. Bom, eu vou usar meia pérola dourada. Só que antes de colar a meia pérola dourada, essa daqui, eu vou sombrear um pouquinho com o giz pastel. Como tá molhada ainda a massinha, aí vocês tomem cuidado para não colocar um excesso de giz pastel. Vou dar uma sombreadinha e aí eu vou usar cola de lantejoula. Passa muito. É só uma gotinha. E aí, essa pérola, deixa eu pegar para vocês verem. Eu comprei na loja da Fabi Rodrigues. Não sei se lá tem ainda, mas deve ter sim. Aqui, ó, coloquei no centrinho, pode ser uma miçanguinha, desculpa, uma pérola amarela, também ficou bonitinha. E aí, tá pronta a sereia. Agora, a gente vai fazer os detalhes aqui do matinho, tá? Pessoal, acabei trocando a cor da florzinha, porque eu vou fazer os detalhes aqui rosa, então ia ficar muito rosa. Aí eu peguei a massa amarela, esse daqui, eu peguei o amarelo limão da Ceramani, o corante em pó, e tingi com bastante branco, deixei bem clarinho. Aí cortei da mesma forma, né, com o segundo do menor pro maior, coloquei aquela pérola dourada, e agora eu vou colar. Então, só troquei a cor, mas a forma de fazer é a mesma coisa. Passei um pouquinho de cola. E aqui eu coloco e vou dar um movimentozinho nessa flor. Eu não passei o giz pastel, que eu vou deixar para passar quando secar um pouquinho essa massa. E agora sim eu vou fazer o daqui da pedrinha. Então, tô pegando a massa rosa, aquela mesma massa rosa que eu tinha feito a florzinha no cabelo. Então, por isso que eu mudei, senão ia ficar muito rosa. Aí, eu vou pegar pequenos pedacinhos, eu não costumo pesar, tá? E vou fazendo coxinhas. Então, vou fazendo várias coxinhas assim, ó, não muito comprida. E aí, eu vou fazer essas coxinhas para colar aqui do lado. Então, eu vou fazer várias e daí eu já volto com vocês. Bom, então, fiz algumas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, fiz umas mais fininhas, outra mais gorduchinha. E agora é só juntar aqui, ó. Deixa eu limpar meu dedo. É só ir juntando assim.
Aí aperto um pouquinho aqui embaixo, ó. Tiro todas as marquinhas de dedo. E eu gosto de cortar uma pontinha. Cortar essa pontinha. E aí eu vou encaixar aqui, ó. Então, vou passar cola. E vou encaixar aqui. Aí, vocês podem colocar uma pedrinha aqui, uma conchinha. Aí, como eu falei, a decoração é o gosto de vocês. Eu vou ainda colocar uns matinhos aqui. Eu vou pegar só a massa verde, espera um pouquinho só. Aqui. Peguei uma massinha verde. Então, esse daqui é o verde folha da Saramanil, que eu tingi com bastante massa branca. Pus massa branca e massa natural, deixei bem clarinho. Então, aqui a gente pode fazer uns matinhos também. Eu costumo fazer assim, ó. Uma coxinha comprida, afino um pouquinho a parte de baixo, olha. E aí, eu faço assim. Eu dou esse movimento. E aí, eu faço 3. Então, lembrando que como é uma lembrancinha, vocês vão fazer 15, 20, 30. Então, vocês têm que tomar cuidado para não colocar muito detalhe trabalhoso de fazer, que depois vai demorar muito para vocês conseguirem concluir a encomenda, né? Se encher muito de detalhe. Então, pode pôr pérola aqui do lado. Tem umas... aqueles fazer bijuteria, né? Aquelas pedras de acrílica de bijuteria também fica bem bonita e dá um efeito legal. Então, tá vendo, ó? Tortei assim. Vou cortar essa pontinha aqui, deixar retinha. E aí, a gente pode encaixar... Ou aqui tem a pérola, né? Pode ser aqui de lado. Então, vocês vejam que antes de colar, eu testo para ver se ficou legal. Se ficou legal, daí eu passo cola e cola. Porque se a gente vai colocar já com a cola, aí não ficou legal naquele lugar que vocês colocaram, aí sujou tudo de cola, vocês vão ter que limpar. Então, sempre coloca antes, testa antes de colar, tá? Então, aqui a gente dá uma ajeitadinha, ó. Opa, saí do foco. E aqui a gente pode pôr uns detalhezinhos em lilás também, fica bonitinho. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, só que com 3 lilás, 3 coxinhas na cor lilás. Na cor que eu fiz o top dela. Também eu passo um pouquinho de cola. Vou colocar aqui do lado, só para dar uma corzinha a mais. E assim ficou pronta a nossa sereia. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Mostrar com bastante detalhes para vocês. Aí lá no meu Instagram já vou deixar foto também dessa peça, né? Se vocês tiverem dúvida, aí é só olhar a foto. Tá vendo? Ó, o cabelinho cobriu bem aquela emendinha do braço, dos 2 lados. Então, assim, poupa um pouco o trabalho poupa tempo, né? Pra gente de ficar alisando, de ficar tirando as emendas. Agora, se vocês não colocarem no cabelo, é bom tirar essa emendinha, tá? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.